Estamos de volta para mais esse bloco aqui. É com alegria, com honra também que a gente recebe aqui um acriano valoroso, chapuriense. Olha que Chapuri tem. Chapuri é um berçário. Daqui a pouco eu vou começar a falar aqui de tanta gente boa, né? Armando Nogueira, Jarbas Passarinho, Doutor Enéas, né? Adib Jatene. Adib Jatene foi buscar. O Edmilson Mapinguari, cantor e compositor acriano de Chapuri, está fazendo um show aqui em Rio Branco em reverência à nossa Amazônia. Um pouquinho da história. Acriano de Chapuri, radicado em Brasília, desde meados da década de 70. Olha só, artista Edmilson Figueiredo, conhecido entre os amigos como Mapinguari, alusão ao nosso mito amazônico, que todos nós conhecemos aqui, não é verdade? Então é uma honra muito grande tê-lo aqui em Rio Branco. E aqui no Gazeta Entrevista. Satisfação toda minha, Estélio. Que bom. Conte um pouquinho pra gente da sua história. Da minha história. Serei sucinto. Em 1978 eu lancei meu primeiro livro de poesias. 78? 78, né? E que já tinha uma relação com o Acre. Né? Porque eu nunca deixei, na verdade, eu acho que eu sou um filho daqui que as minhas raízes continuam a alimentar o meu espírito. A seiva... Né? A seiva daqui que me nutre. Sim, né? Sim. Me nutre de inspiração, me nutre de esperança, né? Muitas vezes também de desesperança, né? Porque a gente, como testemunha dessa realidade que nós estamos vivendo, cruel, não é? É cruel. Cara. Não é? É cruel que a gente está vivendo. Cruel. E é engraçado, eu em 1979, eu criei um grupo musical chamado Grupo Musical Mapinguari. Em 1980, nós fizemos shows por Brasília, por Minas, por vários locais, né? Sabe, com esse grupo musical. E esse grupo musical, ele trabalhava fazia parte do movimento de defesa da Amazônia. Então, naquele período, a gente já tinha essa consciência, né? Essa consciência, ela já começava a aflorar, porque o questionamento das estradas, esse sempre foi um questionamento muito polêmico, né? Mas era evidente, a gente não tinha uma noção do que isso definitivamente... As consequências, a gente falava muito o que poderia acontecer aqui com o Vale do Jurá, que está se vendo hoje. Não, mas as dores do crescimento, as dores do progresso, as dores, e que é necessário, quer dizer, a gente está vendo hoje essas dores. A gente tem que ter uma atenção... A sociedade enferma, doente. Enferma, doente. A gente tem que ter uma noção, sabe de quê, Estélio? É que a partir do momento que você arranca uma árvore, você não está arrancando só uma árvore, porque a árvore, ela não existe por si só. Ela é um conjunto de coisas. Está conectada. Vem com ela ali toda uma parte também espiritual, né? Onírica, que está ali dentro também. Sim. Então, tudo isso sempre foi elemento da minha argumentação poética, né? Eu sempre procurei, de uma forma ou de outra, isso daí. O certo é que eu participei desse lançamento e, em seguida, com o Grupo Mapinguari, nós rodamos esses espaços todos que eu te falei. Em seguida... Naquela época o Acre já tinha uma efervescência cultural, não era? Tinha. Não tinha uma efervescência muito grande. Não tinha? Eu me lembro ali já. Pessoal do teatro, do cinema. Sim, do teatro, do cinema, da poesia. O Adalberto mesmo, não era só ele, né? Mas uma série de outras Antônio pessoas. Dourado, que eu me lembro. Elzo Rodrigues, Aloysio Maia. Isso. Eu tive a oportunidade. O Zé Leite, né? O pessoal gostava. O Zé Leite não. O Zé Leite é uma sumidade, cara. É uma referência. Chico Pop. Verdade. E aí vinha a outra geração, que era o Altino Machado, a Fátima Almeida, a Bruxinha. Exatamente. O Edmilson está dentro desse contexto aí, mas o Silvio Margaredo também. Silvio Margaredo. Hamilton. O Binho Marcos. O Binho, né? E aí uma série de outras pessoas, né? E a gente começa também a ter um olhar voltado para a nossa realidade, né? E esse pessoal, que é um pessoal que eu considero assim, da galera da minha geração, nós nunca deixamos, na verdade, isso de lado, né? Nunca isso ficou relegado ao último plano.
Eu estudei Ciências Sociais na universidade, eu fui responsável também para mobilizar as pessoas, para levar pela primeira vez o Chico Mendes lá na universidade, para conversar sobre essas histórias todas que ele conversava também. Eu perguntei, a gente estava esquecendo o nome da Marina, né? Marina. Marina Silva, a participação dela. Pelo amor de Deus. Eu cheguei a perguntar para ela aqui na entrevista, ela ministra já, recentemente esteve aqui com a gente, Sim. Se tinha valido a pena a morte do Chico Mendes. Ela disse, não, mas a vida valeu. Então, quando a gente olha para tudo, para essa realidade obscura, né? Porque está uma coisa muito estranha, né, da natureza e a própria civilização, o Acre é outra realidade completamente diferente, né? A gente fica perguntando se valeu a pena tanta coisa, né? Toda vez que eu chego aqui, Stélio, eu vou para o Rio para conversar com ele. Jorge Calume Calume me disse uma vez, vá para a beira do rio e fica observando as águas, que você vai ver muita coisa. Jorge Calume. Verdade. E era um cara também muito sábio. Muito. Tinha muito. seu valor, né? Tem seu valor, sem dúvida alguma, né? A gente não pode menosprezar as nossas memórias. O maior erro que a gente comete é simplesmente você dizer bem assim, eu sou um condenador. Rapaz, o condenador eu acho que é uma situação muito vexatória para qualquer ser humano condenar alguém, entende? Né? Então é uma coisa realmente terrível. Agora, nós temos condição sim de juntar vários segmentos e construir uma superidentidade. Você alimenta essa esperança, assim? Eu não alimento essa esperança, eu vejo isso uma realidade concreta. Isso faz parte do que a gente pode chamar de cultura. Né? Mas eu fiz um trabalho lá com o grupo Mapinguari chamado Grito da Dor, onde eu cantava, na verdade, as dores dessa floresta que estava sendo arrancada. Sim, que a gente estava aqui num processo de transformação dessas paisagens que a gente tinha aqui. Tem a ver com o show que você vai fazer no próximo sábado? Tem a ver com o show. Tem a ver com esse show, tem. Eu nunca deixei disso. Depois eu fiz um show também, a gente fez um trabalho com a Keila Diniz, né, chamado Amazônia Deus. Né? Isso foi um trabalho, nós trouxemos aqui, nos apresentamos no Teatrão também. Né? E depois, então, por último, eu fiz um álbum chamado Amazônia Chama, em que eu lancei agora em 2020, né? Logo no início de 2020. Foi um trabalho que eu fiz com Josué Costa, está em todas as plataformas digitais, né? No Spotify, qualquer plataforma. Edmilson Mapinguari, no Spotify, você procura Amazônia Chama, Canto Manifesto, né? Está lá publicado. E esse novo trabalho agora é um trabalho que ele se chama Encantados das Amazônias, que são contações e contações de história. Opa, tá ali, tá na tela, que legal, tá bacana ali. Tá ali, Edmilson. Vai ser sábado agora, né, Edmilson? Show. Exatamente. Então, vai ser aonde o show? O show é no Teatro de Arena do Sesc. Teatro de Arena do Sesc. Dia 26, às 19 horas. 19 horas, Edmilson Mapinguari tá aí trazendo pra gente esse show aí. Muito bacana, né? Duração do show. A duração do show, Stélio, vai variar, porque, veja bem uma coisa, a história que eu me refiro, das contações, principalmente das contações, é uma história oral. Sim. E a história oral, ela é uma coisa viva. Não adianta você engessar uma história, memorizar um texto. Tem um padrão ali. Não tem um padrão. Eu não sei, eu tenho certeza que você provavelmente deve ser desse período também, em que existiam os contadores de história. Sim. Eu tive dois grandes mestres, assim, mas eu tive vários contadores de história naquele período que a gente não tinha luz elétrica, nós sentávamos ao redor da casa e sempre ficávamos ali a conversar sobre isso. Nossa, que memória boa. Esse trabalho é um trabalho que ele traz à tona exatamente essa relação que eu tive, por exemplo, com esses contadores de história que contavam as histórias das entidades da floresta e contavam as histórias também das entidades das águas. Sim. E que é uma cultura do seringal mesmo, nossa história, né?
da nossa história. O que não era seringal naquele período que a gente estava? A nossa cidade ela era rodeada de florestas, se cortava seringa aqui em Rio Branco, no Ciríaco ali, estava lá, por exemplo, sabe, um corte de seringa. Né? Então a seringa ela estava em tudo quanto era canto, né? Não tinha essa história dessa dissociação, era o período dos seringais. Nós éramos um grande seringal. Éramos. E nós éramos felizes também e jamais imaginávamos que sabiam que éramos felizes. Muito, que tinha tanta riqueza, né? Que tinha tanta riqueza e que aquelas histórias todas eram uma coisa assim que a gente não tivesse condição de, vamos dizer assim, de se aperceber que era algo totalmente único, né? Aqui conosco, né? E era assim, hoje isso está perdido dentro dos elementos desse nosso contexto cultural. E a ideia é trazer à tona isso daí. Que bom, fico feliz. Eu fico mais feliz ainda e eu quero lhe convidar para você fazer parte, você ir lá assistir a gente, tá certo? Será uma satisfação muito grande. Vai ser uma honra ir lá participar. A gente está chegando ao final do programa. Quero registrar a presença aqui do nosso presidente da Academia Acreana de Letras, Adalberto Queiroz, Adalberto Queiroz, sempre está aqui com a gente. Muito obrigado. Edmilson Mapinguari, meu amigo, muito obrigado. Satisfação imensa. Sucesso mesmo, tá? Obrigado, né? Valeu. Gente,